a gente sabe muito bem, né, que tem casos que realmente o outro causou o problema, a discussão, né? Mas são raros. Muitas vezes a gente se depara com situações que nós sempre somos certos. Sempre a certeza está conosco. Isso começa muito, né, desde o início. E eu trouxe para vocês essa leitura para você ver que não é coisa nova. Não é de hoje que vem acontecendo isso, né? Não é coisa que acontece recentemente. Não, desde a criação. Desde que o homem foi criado. Já vem essa desculpa, né, que sempre o culpado é a outra pessoa. Adão, ele não assumiu o seu papel. O papel do homem é provedor, né? O papel do homem é o cabeça da casa. E a gente sabe que a evolução do mundo, né, desse tempo até hoje, é extraordinária. Muitas coisas mudaram, mas mudaram muita mesmo, né? Mas a Bíblia não muda. A palavra de Deus, ela é a mesma. O Deus também é o mesmo. Mas as coisas mudaram, as coisas evoluíram, né? E aí a gente chegou a esse nível que nós estamos hoje, no mundo que nós estamos hoje. Então a demanda é muito grande, né? A gente sabe muito bem que nós vivemos num país, né, que pelo ranking aí é o 5º país, né, mais rico do mundo, mas sabemos que também o Brasil passa por crise, por dificuldades imensas. E essa dificuldade atinge todas as classes. Então a diferença de classe social é muito grande, né? A gente sabe que tem pessoas bilionárias, tem pessoas milionárias, mas também tem pessoas abaixo do nível da pobreza, né? Nem pobre, são abaixo, né, desse nível aí da pobreza. Então com isso o mundo, né, ele evoluiu demais. Então o homem que era o provedor da casa já está dividindo esse papel hoje com a mulher. Então o homem trabalha, a mulher também trabalha. E aí tem que ajudar, né, com orçamento doméstico, vamos colocar assim. Mas biblicamente falando, a gente sabe que esse papel é do homem, é o cabeça. Mas não foi só isso. A própria mulher, em meados aí, após a Segunda Guerra Mundial, segundo os estudos, as mulheres começaram a reivindicar a sua independência, né? E aí começou, né, as contendas, as discussões, né, as passeatas, os ajuntamentos femininos ou feminista, muitos, né, falam sobre isso. Então, após a Segunda Guerra, aconteceu essa debandada feminina. Então, as mulheres quiseram adquirir essa independência. Então, para piorar mais ainda a situação, que já não era muito boa, então hoje a gente se depara com essa situação, né, que nós estamos vivendo. Então, a mulher está tendo que trabalhar, né, para poder ajudar no orçamento doméstico. E isso tem causado, né, aparentemente, isso não tem sido muito favorável. Por quê? Porque as pessoas, né, às vezes entram em discussão, porque a mulher sempre ganha mais, né, ou o homem ganha mais. O dinheiro da mulher não entra no orçamento. O dinheiro do marido sai do orçamento, né, não entra para dentro de casa. Então, assim, o conflito continua, o problema continua. Porque o dinheiro, irmãos, ele traz essas consequências que não são muito favoráveis, né? Então essas lutas, né, causam outros tipos de problema. Então a gente sabe muito bem que as finanças são um ponto principal de discussões familiares, né? Será que os motivos dos desajustes no casamento são sempre causados pelo cônjuge? Será que é sempre o seu cônjuge que não cuida, né, do casamento? Será que se
pedisse alguém para fazer uma inspeção no seu casamento, não encontraria em você nenhum criadouro de problemas? Será que se nós fizéssemos essa avaliação, então, a partir do momento que eu quero fazer alguma coisa para mudar a situação, então eu vou fazer. Mas isso não tem acontecido. Então as contendas nos lares estão aumentando. As dificuldades no meio conjugal estão aumentando. Portanto, antes de acusar o seu cônjuge, né, de ser a fonte de problemas, olhe para si mesmo e veja se há algum comportamento que esteja prejudicando o seu próprio casamento. Então aqui está falando, antes de eu acusar, né, a outra pessoa, que eu olhe para mim mesmo. O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo? Então, isso vale a pena a gente colocar em prática. Então, você que está aqui ouvindo, o problema não é sempre da outra pessoa. O problema, ele tem que ser tratado de uma forma diferenciada nesse contexto aí. Eu não posso pegar alguma coisa isolada e fazer um julgamento naquilo ali. Então, a maioria hoje dos casais, eles passam por essas dificuldades, por essas lutas, mas a culpa nunca é daquela pessoa. Então, esse é o tema principal dessa palestra que eu quero falar para vocês aqui. Será que eu também não estou tendo um criadouro ali negativo? Será que eu também não sou o problema, né? Será que eu não estou com problema e não estou sabendo resolver esse problema? E aí é mais fácil eu culpar a outra pessoa do que assumir os meus erros. Foi o caso aqui de Adão. Quando ele foi questionado por Deus, quando Deus perguntou para ele, mas quem foi que falou para vocês que vocês estão nus? Porventura comestes da árvore que não era para comer? Deus perguntou. E aí quando Deus fez essa pergunta, Adão transfere a culpa dele para Deus, não é nem para a mulher. Porque a Bíblia está escrita aqui, ó. Quando ouviram a voz do Senhor, andando pelo jardim, eles se esconderam. E aí quando o Senhor pergunta onde que eles estavam, Adão responde assim, ó: ouvi a tua voz no jardim, porque estavas nu, tive medo e me escondi. Deus aí questiona ele, quem foi que falou para vocês que vocês estão nu? Aí o homem responde, a mulher que me destes por esposa. Adão está culpando a mulher ou está culpando Deus? Está culpando Deus, irmão. Se você prestar bem atenção, Adão está culpando Deus. Ele está transferindo a responsabilidade dele para Deus. Olha, a mulher que tu me destes como esposa. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente transferir a responsabilidade. É muito fácil hoje a gente transferir a culpa, né, para o outro. Sempre o outro é culpado. Ah, o problema é porque você não fez por onde. Ah, o problema é porque você não sei o quê. Então, assim, sempre o outro é que é culpado. Então está na hora da gente mudar isso. Eu espero de vocês que vieram aqui nessa noite, que vocês não querem terminar o casamento de vocês quando vier crise, porque crise é normal. Sempre há crise, sempre há dificuldade, sempre há. Não adianta, irmão, não existe casamento perfeito. Não existe união perfeita. Eu costumo conversar com pessoas solteiras, com pessoas que têm envolvimento aí, e as pessoas às vezes costumam dizer assim que está orando para Deus, para que Deus possa dar uma pessoa para ela. Ah, eu estou orando a Deus, eu acho interessante, tudo bem, a gente como cristão, a gente deve orar mesmo, né? A gente deve apresentar diante de Deus, a gente deve colocar tudo diante de Deus, a palavra de Deus fala isso. Mas nós não devemos transferir responsabilidade nenhuma para Deus.
Diga comigo, eu não posso transferir toda responsabilidade para Deus. Você está entendendo isso, irmão? Porque a gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba também culpando Deus. De uma forma indireta ou direta, mais indireta, a gente acaba colocando a culpa no Senhor, né? Então Adão, ele sorrateiramente, vamos dizer assim, ele culpa Deus. Ele joga a responsabilidade para Deus. Mas, irmãos, a gente sabe muito bem que nós temos a nossa missão na terra. Nós temos a nossa responsabilidade. O marido tem a responsabilidade, a mulher tem a responsabilidade, né? Então, quando isso se mistura, vai dar problema. Mas como não misturar nessa geração que nós estamos vivendo hoje? Aqui tem algumas gerações aqui, ó, geração, né, mais experiente, geração menos experiente. Então, como lidar nessa nova etapa, vamos dizer assim, do mundo? Esse novo mundo, como que não vai misturar as coisas? E o que eu estou falando, irmãos? Eu não estou falando de machismo e nem feminismo. Porque hoje, qualquer coisa que mexe com esse setor, ou é machismo, ou é feminismo. Ah, porque o homem... Então, assim, eu não posso usar a Bíblia de forma própria, como muitos aí usam. Principalmente o homem crente, quando ele quer pegar a mulher no laço, né? O homem cristão que eu estou falando, quando ele quer pegar a mulher no laço, ele usa a Bíblia. Ele pega a Bíblia, vai lá no versículo e fala, olha, eu sou o cabeça da casa, porque Deus fala que eu sou o cabeça. Eu vou resolver o meu problema. Então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Se fosse assim, se cada um agisse dessa maneira, se cada um agisse dessa forma, irmãos, os casamentos hoje seriam totalmente diferentes. Mas isso não pode ser tratado lá no casamento. Isso não deveria ser tratado lá no casamento. Isso tem que começar do início. Era para ser tratado, né, no namoro, vamos colocar assim. Mas, como muitos aqui, como eu, a gente não tinha esse conhecimento, né, lá no início. Então a gente está aqui hoje para a gente tratar desse assunto. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês ouça isso. A palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara, bem clara. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo. Então, nós, irmãos, temos que tratar todos os assuntos de forma, biblicamente falando, mais aberta. Como assim, pastor? Por exemplo, nós temos que entender, irmãos, que nós não somos totalmente imunes. Imune de quê? De problema. O casal cristão não é imune do casal que não é cristão. E outra, o casal cristão, ele passa muito mais problemas do que aqueles que não são. Eles são muito mais acusados do que aqueles que não são. Eles são muito mais apontados do que aqueles que não são. Então eu não posso entender que porque eu sou cristão, eu vou ser imune de problema. Não. Eu só tenho que entender o seguinte: eu tenho defeito. Fala aí para você mesmo. Diga, eu tenho defeito. Diga, sou cheio de defeitos. Então isso tem que ser entendido. Você tem defeito. Eu tenho defeito. Nós temos defeito. Agora cabe a cada um resolvê-los. Cada um aqui, ó, o marido tem que ser o cabeça da casa, mas não cabeça torta. Não cabeça, porque Cristo é o cabeça da igreja, mas você vê que Cristo não força nada à igreja. Aqui não tem arma apontada para nós, aqui não tem raio apontado para nós, não tem ameaças de Deus aqui na Bíblia, né? Ele sendo o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, não é? Cristo não é o cabeça da igreja, mas ele não força ninguém, não tem ameaça nenhuma na Bíblia para você
ser obediente ao cabeça da igreja. Então, mesmo o Senhor sendo o cabeça da igreja, o livre-arbítrio prevalece. Se eu quiser servir a Deus, eu sirvo. Se eu não quiser também, eu não sirvo. Lógico, tem as consequências. Biblicamente falando, a gente sabe que tem. Então, tudo está ali no controle de Deus, mas Deus não força nada. Fala comigo, eu também não posso forçar nada. Você está entendendo, homem? Cadê os homens? Vocês estão entendendo, homens? Vocês estão entendendo, mulheres? Cadê as mulheres? Vocês estão entendendo, mulheres? Ah, então tá bom. Amém, igreja? Lá em 1 Timóteo 4,16 está escrito assim, ó, Paulo, ao escrever sua carta para o jovem pastor Timóteo, Paulo aconselhou assim: atente bem para a sua própria vida. Conselho de Paulo para o jovem Timóteo: atente bem para a sua própria vida. Então, esse conselho de Paulo foi por uma maneira. Por exemplo, quando Paulo disse isso para Timóteo, Paulo estava querendo dizer com a vida cristã do jovem Timóteo, para ele ser exemplo de homem de Deus para os outros. Mas esse conselho, embora escrito para ele, um jovem pastor, né, também pode ser usado como nosso exemplo de vida. O marido, ele tem que atentar para a sua própria vida. O que ele deve fazer, né, para melhorar a situação do seu casamento. E a mulher, da mesma forma, ela deve ver qual é a maneira melhor para ela cuidar do seu casamento, sem apontar um defeito do outro, que é o tema que nós estamos falando aqui. A culpa é sempre do outro. Você está entendendo, irmão? Por exemplo, era para um casal estar aqui hoje, um casal de longe, que eles vêm me perturbando. Como assim me perturbando? Porque eles dizem assim, pastor, a minha mulher é assim, 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 assim. Aí a mulher vai e manda outra mensagem para mim, sem o marido saber. Tipo, ele manda do serviço dele, pastor, tudo bem? Está acontecendo isso, isso, isso. Aí a mulher lá do serviço dela, pastor, tudo bem? Paz do Senhor, está acontecendo isso, isso. Um flertando o outro. Um jogando seta no outro. Pastor, mas ela é assim, assim, assim. Mas ele é assim, assim, assim. Eu falei, irmão, eu não vou querer te dar conselho agora, porque nós vamos ter uma palestra no dia 1º, eu queria que vocês fossem lá. Porque senão, se vocês ouvirem a palestra, vocês vão pensar que eu estou falando de vocês. Mas eu não vou estar falando de vocês, porque a palestra já está pronta. O tema já estava pronto há um mês atrás, que era esse aqui, a culpa é sempre do outro. Aí eu, conversando com ele, conversando com ela, explicando, olha, vai lá, não, eu vou, na última hora, não posso. Então, irmãos, olha só, como é que vai resolver uma situação dessa? Quando eu era de outra cidade, quando eu estava pastoreando outra igreja, sempre eu me deparava com isso. Eu tinha reuniões com casais, e um casal conversava comigo, pastor, meu marido, pastor, é um homem difícil, pastor. Aí viu o marido, pastor, minha mulher é mulher difícil, pastor. Isso, conversando individual, porque eu gosto de conversar assim com o casal. Quando o casal está com problema, eu gosto de conversar individual com cada um, que eu quero ouvir as conversas deles. E é sempre a mesma. A culpa é sempre do outro. Vocês estão entendendo, irmão? A culpa é sempre do outro. Mas, eu vou até escrever um livro. Teve um rapaz, um tal de John Brecht, que escreveu um livro, que o título era Se Eu Começasse Minha Família de Novo. É o título do livro. Qual é o título do livro? Se eu começasse a minha família de novo. Quem namora, já vai prestando atenção, que vocês têm que começar os negócios direito. Porque, quando começa certo, a tendência é dar certo. Quando começa errado, tem outro casal aí que começou, sabe quando você é velho e depois quer nascer? É o contrário, não nasceu, ele já era velho e quis nascer. Tipo assim, começaram tudo errado.
e agora a consequência está vindo à tona. E aí, como fazer agora, irmão? Só tem uma maneira. A Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você tem que ser humilde para ouvir. Aí eu falei para a pessoa, falei assim: fulano, eu vou parar de dar conselho para você, porque eu falo uma coisa, você fala 10. Eu falo 10, você fala 20. Ó, pastor, todo mundo é assim. Eu falei: irmão, mas alguém tem que parar. Eu estou falando com vocês aqui. Qual é o problema que vocês passam conjugal? Qual o problema que vocês passam que tira você do sério, que tira seu sono? Ou então tem pessoa que nem sono perde. Eu vou perder meu sono por causa dessa pessoa? Nada. Entendeu, irmão? Então assim, qual é o tipo de problema que vocês passam aqui? Não importa. Aqui eu não estou aqui para conversar problema. Está entendendo? Diga. Não importa o problema que vocês passam. O problema é que a culpa é sempre do outro. Quem entendeu isso? Então fala comigo assim: a culpa não é sempre do outro. Olha para mim aqui, por favor. Tem hora que você olha assim e fala assim: não, agora é ela que errou mesmo. Não tem? Tem hora que é a pessoa mesmo que erra. Só que mais lá na frente, você é que errou agora. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém é perfeito. Ou tem alguém aqui que é perfeito? Não, pastor, eu sou perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Não tenho erro. Tem alguma mulher aqui que é perfeita? Tem algum homem aqui que é perfeito? Tem alguma mulher aqui que não erra? Pastor, eu tenho convicção. Eu não erro. O senhor está falando aí que a culpa é sempre do outro, mas na minha situação a culpa é sempre dele. Não existe isso, irmão. Olha para mim. Tem momentos que a pessoa erra. Está entendendo? Tem momentos que a pessoa erra, mas você também erra. Então nós temos que colocar isso na balança. Temos que colocar isso na balança. Vamos cuidar do nosso defeito primeiro? Vamos cuidar do nosso. E aí depois, vamos ver o que isso vai dar. Por exemplo, vocês que estão aqui, vamos tratar desse assunto aqui em particular. Pastor, se o meu problema conjugal fosse só esse, eu poderia tratar aqui de várias coisas, irmão. Só que tem coisas que puxam outra. Tem coisas que puxam outra. Deixa eu ver, já casal. Só tem vocês aqui que namoram. Então, desde já, vocês já vão fazendo também esse planejamento. Você tem defeito, porque lá na frente vai aparecer os defeitos dela. Lá na frente vai aparecer os defeitos dele. Vai ou não vai? Essa pessoa não era assim quando eu namorava com ela. Essa pessoa não era assim quando eu namorava com ela. Ou era? Tem pessoas que era. Pode ser que tenha alguém que fala aqui: pastor, desde o dia que eu conheci essa criatura, que essa criatura é desse jeito. É ruim, pastor, essa criatura é ruim, desde o início. Então, minha irmã, você e meu irmão, aí que você tem que aguentar mais ainda, porque você já casou sabendo. Agora, quando você não casa sabendo, aí é outro problema. Não teve problema de mentira, teve problema de omissão. Não, a pessoa não mentiu, ela só omitiu, ela não falou a verdade. Não quer dizer que ela mentiu, ela não falou a verdade. Está entendendo? Diga. A culpa não é sempre do outro, irmão. Você tem a sua culpa, ela também tem a culpa dela. Então, eu quero que você medite nisso. Eu quero que você entenda isso. A culpa não é sempre do outro. Mas esse tema é o que mais temos abordado nos dias de hoje. É raro alguém chegar para mim e falar: pastor, meu casamento está em crise. Mas a culpa é só minha. Eu que sou só o errado ou errada. Não tem, nunca tratei disso. Sempre aconteceu, irmãos, muitos casais. Por isso que eu estou abordando esse tema com vocês hoje. E eu espero que vocês possam meditar nisso. Pelo menos é um começo, amém, irmão? Você não sabia por onde começar,
Pelo menos você já sabe hoje por onde começar. Quem está entendendo, diga. Então, irmãos, vamos agir com sabedoria. Vamos ver o seu defeito primeiro, antes de apontar o defeito dos outros. Eu não estou aqui dizendo que ninguém tem defeito, porque nós temos defeito, sim. Todo mundo erra, sim. Todo mundo falha, sim. Todo casal tem suas discussões, sim. Mas nós temos que ter entendimento. Nem sempre o problema é a outra pessoa. É isso que nós estamos tratando aqui, e é nisso que eu vou ficar aqui.